aquilo que Deus entende por restauração é diferente do que você entende de restauração. Nosso entendimento, nossa restauração é assim: eu tenho um problema, Deus vai lá e resolve. Deus restaura aquilo que foi destruído por Satanás, pelo homem, o que quer que seja. Minha vida sentimental, minha vida financeira, minha saúde. Só que para Deus é diferente. A obra de restauração do Senhor, ela é muito mais completa, ela é muito mais abrangente. E ela é uma obra que a gente não consegue entender e a gente pensa que Deus não está fazendo nada. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, fala que o templo que foi construído por Salomão, ele era construído por pedras lavradas, que eram trazidas da pedreira, de forma que nem martelo, nem machado, nem nenhum instrumento de ferro se ouvia enquanto se edificava aquela casa. E é uma coisa interessante, porque normalmente quando a gente fala de obra, a gente fala de barulho. Quando a gente fala de obra, a gente fala de sujeira, de poeira. Eu tô com obra aqui em casa. Eu sei como que é. Passando pano, o pedreiro vai para cima, para baixo, que eu moro no segundo andar, aí vem o pé cheio de poeira, cheio de areia, cheio de cimento, aí eu tenho que passar pano, depois lavar tudo, porque não adianta. Então é barulho, você escutando o tempo todo martelada, pregada, é assim, obra é isso. Mas e quando há silêncio? Quando nós não ouvimos nada, não vemos nada, e aí o Senhor fala: mas eu estou fazendo, mas eu estou realizando, mas eu estou mudando, você não enxerga nada. Salomão estava construindo o templo e as pedras, elas não foram ajustadas no local. Todo o barulho, todo o impacto, todo o corte, todo o peso, tudo isso acontecia fora. No lugar onde seria o templo, só havia encaixe, só havia alinhamento, só havia silêncio. Deus não permite o barulho no lugar do processo, no lugar do tratamento dele, no lugar onde a presença dele habita. Deus trabalha na sua vida, meu irmão. Primeiro, no secreto. Antes de manifestar aquilo que ele está fazendo, ele vai trabalhar no secreto. E o silêncio dele é ensurdecedor, sabe? A palavra vai dizer que as pedras já chegavam prontas, nada era improvisado, nada era feito às pressas, nada era ajustado em cima da hora. Não, Deus não trabalha com rascunhos. Você está vivendo uma obra de Deus na sua vida e o Senhor está te ensinando que existe algo muito maior do que o barulho, do que a poeira, do que a desordem, do que sabe? Tá tudo fora do lugar. Que é a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Isso não significa atraso, é processo. O barulho acontecia lá fora, na pedreira. O templo era silêncio. Deus está dizendo: eu não termino obras com confusão, eu não faço obras com confusão, com tumulto. Eu preparo primeiro, eu trabalho no silêncio. Deus está trabalhando no silêncio, sabe? Talvez agora Deus esteja cortando os excessos da sua vida, ajustando o caráter, trabalhando nas decisões, organizando as áreas da tua vida que ninguém vê. Isso dói, isso cansa. Mas a ausência de barulho não é a ausência de Deus, pelo contrário. A lapidação, Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando no silêncio. Essa é a obra de Deus. E eu posso dizer para você com toda tranquilidade, a palavra diz que nenhum martelo se ouvia, nenhum ferro, nenhum ajuste no local. Quem estava ali não tinha o controle, porque já chegava pronto, era só encaixar. E aí que mora o grande problema nosso, de aceitar que nós não temos controle sobre os desdobramentos e os fatos da nossa vida. Mas o Senhor tem o controle. Você não vê o ajuste, você não vê o planejamento completo, você não vê o cronograma, mas Deus vê. Deus trabalha. Deus está fazendo. Não tem contrato, não tem data garantida, não tem assinatura, não tem, mas tem a palavra de Deus. Deus te sustenta pela palavra dele, através da palavra dele, sabe? E isso é o suficiente. O Senhor está dizendo: olha, eu que tenho controle. E é claro que isso nos assusta. Quando nós temos que entregar, quando nós temos que deixar o Senhor fazer, sem ver nada, isso é fé, porque você não vê nada, você só confia, né? E confiar é isso, não é que você esteja atrasado, não é que você esteja, olha, eu estou à beira do colapso, não, você está num lugar onde Deus te colocou.
Você está vivendo uma fase que Deus te colocou, é esse o lugar, é a situação que você está vivendo, sabe? A obra do Espírito é uma obra de encaixe. Aquilo que Deus faz é encaixe. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As pedras chegavam lavradas, ajustadas, cortadas, preparadas. Quando as coisas são de Deus, Deus vai encaixando. E essa restauração ela é difícil. Porque ela é diferente do conceito, aí voltando para o início, que a gente tem sobre a restauração. É diferente, a gente pensa da nossa maneira humana, do nosso jeito, que nem quando Naamã ele fala com o moço de Eliseu, ele diz, eu pensei que ele o profeta viria, ia orar, invocar o Deus dele, colocar a mão sobre a ferida e eu seria curado. Então ele tinha a metodologia dele para que Deus agisse da forma que ele queria. Só que Deus vai lá e muda tudo. Não manda nem o profeta, manda o moço, o ajudante do profeta. E o ajudante do profeta traz uma mensagem do profeta dizendo, olha, ele mandou você se lavar 7 vezes no rio. E isso vai contra tudo que aquele homem entendia sobre religiosidade, sobre divindade, sobre cura, o que quer que fosse, lá na Síria. Porque ele era um comandante sírio. Quantas vezes Deus faz assim conosco? Quantas vezes Deus contraria aquilo que é nossas expectativas, aquilo que é o nosso entendimento, aquilo que é o nosso pensamento, o que você de repente ouviu. Mas eu ouvi um testemunho e nesse testemunho Deus agia assim, assim, assado. Lá Deus fez isso. A sua vida é diferente. Na sua história é diferente. Deus não dá Ctrl C, Ctrl V nas histórias. Não, Deus faz cada obra de uma forma diferente. E a sua vida é uma obra silenciosa. Não se ouvia barulho de martelo, barulho de machado, de nada de ferro. Nada. Não se ouvia. Você não está ouvindo, né? Você não está vendo. Mas Deus está fazendo. Nenhum instrumento de ferro. A casa foi construída, né? O templo com pedras lavradas na pedreira. Foram pedras que foram preparadas, onde ninguém via. O que Deus está preparando na sua vida é onde ninguém vê, nem você, principalmente você. Essa é a restauração de Deus, mais profunda, mais difícil de entender, difícil de viver também, porém completa, necessária. Não é o que você quer, é o que você precisa. Essa é a obra que Deus está fazendo. O silêncio não quer dizer que Deus não esteja fazendo. O eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não vejo nada mudar. Não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Lá nas pedreiras, as pedras estavam sendo lavradas, preparadas. E aí, quando chegou o momento, era só encaixar. Tudo se encaixava. Então eu posso dar essa palavra nessa noite de quarta-feira. Fique na paz, a paz do Senhor.